Carlos Henrique, e o Irã, que é o nosso colega. Nós somos da Fundação Pro Café. E a gente vai apresentar duas variedades que a gente tem recomendado na Fundação Pro Café, que é o Arara e o Acauã Novo. São duas variedades resistentes à ferrugem e que têm uma boa adaptação também a regiões mais secas um pouco. Bom, só para dar uma introdução aqui, todo mundo sabe isso, mas da importância, né, de escolher a variedade certa. Aqui a gente no sul de Minas, a gente sabe, a tradição é plantar catuai ou mundo novo, né, mas uma lavoura aí fica mais de 20 anos no campo. Então a gente tem que pensar direitinho, e hoje em dia já existe uma grande opção de variedades. Então essas duas que a gente vai mostrar aqui, elas vêm para agregar valor a isso. Elas têm, além de tudo, de alta produtividade, têm resistência à ferrugem. Então por que é importante? Porque o cafezal é uma planta perene, demora-se de 20, gasta-se em geral mais de 20 mil por hectare, né, até a primeira colheita. E se a gente plantar uma variedade ruim, a gente só vai ver depois que começar a produzir mesmo, lá depois de ter segunda, terceira colheita, né? Então é importante a gente gastar um tempo na hora de escolher a variedade certa. E o que é importante a gente olhar na variedade? Todas essas variedades que são desenvolvidas lá no Procafé e também em outros locais, como na Epamig, por exemplo, ou aqui na UFLA, a gente verifica primeiro uma boa produtividade. O que é boa produtividade? Todas essas novas variedades, elas têm produção superior às variedades tradicionais, Catuai e Mundo Novo. Ou, no mínimo, igual. Não justifica lançar no mercado, para vocês plantarem, uma variedade que tem produtividade mais baixa. Então, isso é o mínimo que tem que ter de todas as variedades novas. Um bom vigor vegetativo, que é esse crescimento, né, essa recuperação que o café tem. Todas elas, as variedades mais novas, todas são de porte baixo. Não há variedade lançada nos últimos anos que seja de porte alto como o Mundo Novo, todas elas são de porte baixo. Uma arquitetura mais ou menos aberta, mas menorzinha para não ocupar muito espaço e permitir o adensamento. Resistência a doenças, todas as novas variedades são resistentes à ferrugem. Algumas são têm resistência a FON, outras têm resistência a pseudomonas, como a gente vai ver o caso do arara aqui. Uma época de maturação mais ou menos definida, tá? Para facilitar a colheita e poder escalonar. Algumas têm uma certa tolerância à seca, ou seja, elas se adaptam bem em regiões que têm um inverno seco. Elas vão muito bem nessas regiões, é o caso aqui dessas que a gente vai ver. E principalmente, uma característica muito na moda, que é uma boa resposta à poda. Hoje em dia a poda, né, é um trato para todas as lavouras. Então a gente sempre está selecionando variedade que tem boa resposta à poda. Se não tiver vigor suficiente para ter uma boa resposta à poda, não serve também. Essas variedades não são lançadas. Esse tipo de planta não é lançado. Bom, em geral o desenvolvimento de uma variedade demora quase 30 anos. Porque é difícil selecionar e fixar na semente as características que a gente está querendo. Então demora uns 5, 6 ciclos de seleção até que a gente possa plantar a semente e ter as filhas exatamente iguais à planta-mãe, muito parecidas com a planta-mãe. Depois que a gente obtém essas plantas boas, a gente parte para a parte mais importante, que é feita durante o desenvolvimento da variedade, mas depois a gente tem que ver em qual região que ela vai bem. Para qual região que ela se adapta melhor, que é o que a gente chama de adaptabilidade, ou seja, qual é a região, a altitude, o tipo de solo, se chove mais, se chove menos, e principalmente também é o manejo do produtor. Por exemplo, se for uma variedade para o cerrado, para plantio em grandes áreas, grande quantidade de adubo, grande quantidade de insumos, né, fertilizantes, defensivo e tal, é um tipo de variedade. E tem outras que o produtor quer uma variedade que não seja tão produtiva como a outra, mas que tenha uma boa produtividade, mas que vá para um cultivo mais tradicional, com menos fertilizantes, menos adubo, um pouco menos de defensivo. Então a gente seleciona as variedades para cada uma dessas condições. E na hora de escolher a variedade, gente, sempre que vocês forem escolher a variedade, o mais importante, por exemplo, vai plantar uma variedade nova, igual essas duas que a gente vai mostrar, arara e acauã novo. Devo plantar aqui em Lavras? Bom, primeiro busca informação com quem está perto e já conhece a variedade na região. Se tem algum produtor que já plantou,
e principalmente com os técnicos que estão trabalhando com isso. O mais importante é a resposta da variedade no local onde vai ser plantado. Se não existe resposta, compra um pouco de semente ou compra um pouco de muda, faz aí uma areazinha pequena e planta, observa primeiro o comportamento delas e depois você vai plantar. Agora, essas duas variedades, principalmente a arara, essas aí a gente já está recomendando aqui no sul de Minas, pode plantar sem medo. Exceto em regiões muito altas, acima de 1.100 metros, aí é preferível, por exemplo, o pessoal ali de Carmo de Minas, que é a região mais alta, aí observa se a variedade vai bem naquele local. Mas até 1.100 metros, aqui no sul de Minas, nós já temos trabalho em todos os locais aqui, pode plantar sem susto que a arara vai muito bem. A Cauã Novo também vai bem, mas a arara, questão de preferência, é melhor que em questão de produtividade, adaptabilidade. Há quantos anos você está recomendando o arara? Olha, o arara começou, os primeiros materiais que foram plantados foi em 2002. Então já tem lavouras, por exemplo, o Saulo lá em Varginha, já tem lavoura com quase 20 anos de arara. E nos últimos 7 anos que a gente tem recomendado o arara. Mas já tem lavouras muito antigas. Os primeiros trabalhos que a gente fez aqui de colheita, de avaliação, foi em 2002. E o cruzamento já é bem anterior a isso, é da década de 80. Já foi mecanizado? Alguma área? Já está começando a ser mecanizado. Bem. O pessoal fala, tem dificuldade de colheita mecânica, né? Não, colhe bem, mas basta ajustar. Basta ajustar, não tem nenhuma diferença não. Então, o que chama a atenção, aqui eu vou falar sobre as duas variedades, arara, e comparar uma com a outra. A produção dessa variedade arara, dessas todas as variedades que a gente tem no Procafé e outras também que a gente compara, a arara tem sido a mais produtiva. Isso aí é o principal, é o ponto forte dela. Aqui vou mostrar aqui a média de 54 sacas por hectare, média de vários trabalhos que a gente montou, experimento em vários locais, deu essa média. É uma média muito alta? Isso é uma média de experimento. Tá? É um local, a gente colhe algumas plantas, igual aqui, por exemplo, tem 8 plantas em cada linhazinha dessa aqui, a gente colhe e avalia, claro que dá uma média maior. Mas em geral a produtividade é muito boa mesmo, bem mais alta do que um catuai, um mudo novo, por exemplo. Essa produtividade é irrigada ou não? Não, essa é média, eu vou mostrar aqui, é média de uns 10 locais. Tá. De 10 locais. Ela é muito alta, mas produz mesmo. O Irã, que é do Irã? O Irã está lá em Varginha, ele é responsável pela produção de semente. O Irã, naquele campo de produção de semente lá do arara, qual que é a média das 3 primeiras colheitas? 64. Isso é média real. Média real de 0,5 hectare. Que espaçamento? 3,5 por mês. 3,5 por mês. E é uma planta grande, vocês vão ver ali, ó, essa arara está aí do lado de vocês aí. É uma planta grande, mas tem uma produtividade extraordinária. O que a gente está comentando, de uns 3 anos para cá, o pessoal começou a comprar muitas sementes de arara, que o Procafé começou a comercializar. Então a hora que começar a produzir, o pessoal vai ficar satisfeito. Tenho certeza que eles vão ficar satisfeitos. Porque essa variedade aqui é realmente muito boa. O Acauã é bom também, mas a recomendação mesmo é da arara. É uma variedade ótima. Tem um rendimento bom, em torno de 50%, né, quando o café é limpo, né? Não tem ferrugem, é um material altamente resistente à ferrugem. Aqui não aparece ferrugem para arara, quer dizer, não há necessidade de controlar a ferrugem. Uma pergunta, o arara é amarelo e o cauã é vermelho, tudo uma mesma? Não, o arara é amarelo, o acauã é vermelho. O acauã é esse. Então o acauã é vermelho. O acauã é vermelho, boa pergunta. Outra característica muito interessante do arara, peneira graúda. 70% que a gente tem visto em média de peneira 17 e acima. É um material muito bom. Todas as duas variedades bebem bem. A gente, todo ano que colhe, manda para classificação, sempre bebe com uma pontuação muito boa. Inclusive o arara ganhou há pouco tempo lá primeiro lugar para cafés de cultivo orgânico. Aqui em Botelhos, perto de Poços de Caldas, teve um concurso. O concurso foi aonde, Irã? Você sabe? Na ilha. O concurso da Ilha. Ficou em primeiro lugar para cultivo de café orgânico. Eles têm lá uma plantação muito boa. Tem uma baixa percentagem de grãos mocas. O Acauã Novo, a característica dele, tem um pouco mais de grão moca. Todos os dois têm boa recuperação pós-poda. O arara, vocês vão ver, ele é um material muito vigoroso, cresce muito rápido, responde bem à poda. E a nossa recomendação, como eu falei,
para essa região do sul de Minas, toda ela, inclusive Cerrado, Espírito Santo, a gente tem recomendado nas regiões que a gente chama de tradicionais, pode plantar o arara sem problema. E o acauã novo, ele tem a característica que ele gosta mais de região um pouco mais seca, que tem inverno mais definido, o pessoal do Cerrado e tal, mas vai bem nesse local, aqui no sul de Minas também. E altitude maior que 1.100, acauã. Pro arara. Pro acauã também. Mas você já teve alguém assim, acima de 1.100? Inclusive, lá em Botelhos, lá é acima de 1.100. Lá é 1.200 e tantos metros. Tem ido muito bem, inclusive a fazenda lá tem uma plantação muito grande de arara, está indo muito bem. Mas a gente tem experiência aqui em Carmo de Minas que ele não foi tão bem assim. Porque a maturação é muito tardia, sabe? E essa é a única desvantagem que o arara tem, é que a maturação é muito tardia. Muito tardia é quando? Quando que é uma das últimas a ser colhida. é? Quando, sabe? O que é? Agosto? Julho e agosto. Julho e agosto. Tá ótimo. Se eu plantar, É das últimas. se eu plantar o arara, então eu posso zero de veneno para ferrugem. Não, só você. Não, eu não preciso, o arara não Agosto, precisa. Não. setembro, lá para setembro. O arara não precisa, não. Aí, ó. Os dois aí, qual que é o mais resistente à seca? É lábia. É o acauã. Acauã. É o acauã novo. É ótimo. Gente, aqui só para dar uma ideia, o arara, como eu falei, a gente antes de lançar testa em vários locais. Então aqui, ó, tem ensaio em Araxá, Pirapora, Varginha, Boa Esperança, Espírito Santo do Pinhal, São Gotado, São Domingos das Dores, na Zona da Mata, Andradas, Araguari, no Triângulo. E aqui as produtividades, tá vendo? Ó, 66, 41, 73, 30, 60, 56, 55, 50, 58 sacas por hectare, que deu aquela média que eu falei, de 54. Sabe? Então é a média desses ensaios todos. É ensaio tipo, que a gente chama de ensaio, experimento, tipo isso aqui. É comparação de várias variedades juntas, com as parcelinhas. Ô Carlos, São Domingos, aonde que é? Que local que É é? na Zona da Mata. Mas que fazenda que é, sabe? É do Marcinho. Conhece ele? Márcio Carvalho. E aqui é do acauã novo, mesma coisa também, média de vários, deu 54 sacas também. É engraçado isso aqui também, é 48 aqui, aqui é 48 aí, né? Noroeste Fluminense, Domingos Martins, Boa Esperança, Varginha, São Gotado, também São Domingos das Dores, Várzea da Palma, na região mais quente, Martins Soares na Zona da Mata, Marechal Floriano, Espírito Santo, tá vendo? Tudo aí, 41, 93, 30, aqui é plantia densado. 54, 57, 51, 40, 86 também plantia densado. Então são duas variedades boas. E especial preferência para a arara, que é uma variedade garantida. A arara não tem erro. Então vocês vão ter a oportunidade de ver aqui, ó, essa aqui primeiro aqui é o acauã novo, então é uma parcela muito bonita. É um material de fruto vermelho. E aí do lado de vocês, do lado do senhor aí de vermelho, essa aí é a arara. Não está uma parcela muito boa. Essa aí, a gente não está mostrando essa aí porque está do lado. Aqui tem repetida 4 vezes. A aqui é 2,5? Está na segunda colheita. Segunda colheita. Bem mais verde, né? É mais tardia. Ela é mais tardia. Na região nossa, a gente vê que os cafés mais tardios são os melhores de vida. Em geral é assim mesmo, né? Em geral é assim, na região mais alta. Explorar essa colheita tardia que está tendo na região nossa. Qual região que é? São Gonçalo, Sapucaí. Então. Essas são a turma, a maior parte é de São Gonçalo, né? A boa parte é. Que bom. Então tá bom, gente. Era isso que a gente tinha para mostrar aí. Se vocês quiserem dar uma olhada nas variedades aí, eu tiver mais